Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Para que você possa ter um bom aproveitamento nessa videoaula, eu sugiro que você utilize fones de ouvido. Muito bem, este é um curso cujo objetivo é estar ensinando para vocês conceitos relacionados à construção de páginas para a internet, utilizando a linguagem de marcação, HTML, e as folhas de estilo, que é o CSS. Esta nossa videoaula de hoje está inserida num conjunto de outras videoaulas. E aqui eu mostro para vocês o nosso cronograma. Nesta videoaula, nós vamos aprender conceitos relacionados à formatação de textos, ou seja, nós vamos aprender nesta videoaula algumas tags em HTML interessantes para formatação de textos, ok? Bom, novamente, eu serei o professor de vocês. Meu nome é Wilton de Paula Filho. Eu sou bacharel em Ciência da Computação. Atualmente sou professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, na cidade de Uberlândia. E aqui embaixo vocês têm a oportunidade de entrar em contato comigo através destes dois contatos. Através do meu website pessoal e através do meu e-mail, wiltonpaulafilho@gmail.com. Inicialmente, nesta videoaula, vou começar mostrando para vocês a finalidade desta tag HTML chamada del. Em seguida, eu vou mostrar para vocês alguns atributos que podem ser utilizados juntamente com essa tag del, ok? Nós vamos fazer o seguinte, então. Eu vou criar aqui, vou dar um zoom para facilitar, né, a visualização de vocês. Vou criar aqui uma pastinha, vou colocar aqui semana 2. Aqui eu vou clicar com o botão direito, novo, documento de texto, ok? Vamos dar 2 cliques. Já vamos aproveitar e salvar esse arquivo com a extensão .html, usando a opção salvar como, trocando então aqui a opção para todos os arquivos, e aqui a gente vai colocar index.html. Ok? Vamos salvar isso aqui e vamos construir, como nós já estamos acostumados a construir esqueleto de uma página para a internet. Então, HTML, início da página, né? Fim da página. Aqui a gente vai colocar a tag do cabeçalho, né? Ou da cabeça da página, head. Aqui nós vamos colocar o /head. E a única tag que nós vamos colocar neste momento é a tag que vai definir o título da página, que eu vou colocar aqui semana 2 title. Esse é o título então da nossa página HTML. Vamos salvar, não há necessidade de salvar como, isso aqui é apenas a primeira vez, e vamos salvar essa página. Vamos abri-la então. Opa, esse arquivo agora nós já não precisamos mais dele, né? E agora nós vamos abrir a nossa página no navegador. Olha só, a página foi criada, foi aberta no navegador, porém ainda nós não inserimos nenhuma informação no corpo do documento. Tá joia? Deixa eu fechar esse arquivo aqui. E agora eu vou clicar com o botão direito, abrir com o bloco de notas, tá? Vamos agora colocar o corpo da página. Aqui nós temos o body. Vamos fechar a tag body. E aqui nós vamos escrever, né, o meu nome aqui. Tá joia? Então essa é a estrutura básica de uma página para a internet. Início da página, fim da página, a cabeça da página e o seu corpo. Lembrando que as informações que a gente consegue visualizar no navegador são as informações que estão dentro da tag body. Ok? Vamos confirmar isso, vamos salvar essa página e vamos abri-la aqui no navegador. E aqui está então o nosso texto no corpo da página HTML. Tudo bem? Então vamos dar continuidade. Hoje nós vamos iniciar a nossa segunda semana de aula conhecendo, ou melhor dizendo, a nossa segunda videoaula, conhecendo um pouquinho dessa tag del. Vamos ver o que ela significa. Suponhamos que eu queira escrever assim, ó, conforme a nova ortografia, a palavra ideia não se escreve mais com acento agudo na letra E. Bom, vamos salvar isso aqui. Ctrl S, né, dá uma tecla de atalho para salvar. Vamos dar um F5 e aqui está o texto. Ok? Então a gente vai fazer o seguinte: eu quero que apareça aqui essa palavrinha ideia
riscada, cortada, como se ela não tivesse mais sendo utilizada. Então vou usar a tag del, olha só, barra del, não é verdade? Deixa eu só juntar esse texto aqui. Então essa tag del significa deleta esta palavra aqui. E o efeito na janela do navegador vai ser exatamente como nós estamos vendo aqui, ó. A palavrinha ela passa a ser, então, passa a estar cortada. Tudo bem? Então é para isso que serve essa tag del. E ela é interessante por quê? Porque ela pode ter uma forma de passar uma semântica, um significado para ferramentas de busca e para outras ferramentas que tenham interesse em analisar as informações de uma página. Não é verdade? Muito bem. E aí, conforme apresentado aqui neste slide, essa tag del ela possui alguns atributos. Ó. Eu vou colocar aqui apenas um para vocês. Vou deixar a título de curiosidade para que vocês possam pesquisar o significado dos outros atributos. Vamos utilizar aqui o atributo title. O title significa o seguinte, lembrando, né? Toda vez que nós quisermos colocar um atributo numa tag, ele deve ser separado da tag pelo espaço. Um atributo nada mais é do que uma informação adicional que nós colocamos, inserimos numa tag. Então aqui eu vou colocar assim, title, né? E aqui eu vou colocar o seguinte, ó, palavra não mais, não, vamos colocar assim, ó, o acento agudo não é mais utilizado. Vamos ver o que significa o fato de nós termos colocado aqui, o que significa o fato de nós termos colocado aqui esse atributo title. Vamos conferir, o acento agudo não é mais utilizado na letra E. Ok? Vamos ver o que isso faz. Vamos lá no navegador, vamos atualizar F5. Aparentemente, opa, ficou faltando aqui um ATO. Muito bem, vamos salvar F5, agora está ok. Conforme a nova ortografia, a palavra ideia não se escreve mais com acento agudo na letra, na letra E. Tudo bem? Olha só, quando eu passo o mouse e mantenho o mouse sobre a palavra, olha que interessante, uma mensagem é exibida ao usuário. Ó, o acento agudo não é mais utilizado na letra E. Tá joia? Então, o atributo title, sendo utilizado nessa tag del, permite exibir uma informação para aquele texto a partir do momento que o usuário então posiciona o cursor do mouse sobre o texto. Tá joia? Muito bem. Vamos continuar? Então essa foi a tag del. A próxima tag, ela é utilizada junto com a tag del. E ela serve o seguinte, serve para poder informar para o usuário que uma determinada informação foi inserida. Vamos ver como é que ela funciona também? Vamos lá no código-fonte e a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero que apareça assim, conforme a nova ortografia, a palavra ideia, eu quero cortar essa palavra para poder dizer que ela não está sendo mais utilizada. E aqui do lado dela, eu já quero colocar a palavra correta, ó. Então vamos colocar assim, a palavra, vamos colocar o acento aqui para ficar mais interessante, a palavra ideia, assim, vamos ver, olha que interessante, eu quero dizer, conforme a nova ortografia, a palavra ideia, com acento, olha só, cortadinha, significa que não está sendo mais utilizada, mas sim, ideia, né, sem acento, não se escreve mais com acento agudo na letra I. E aí eu quero dizer que essa ideia agora é a nova palavra. Ao invés de nós utilizarmos ideia com acento, nós vamos a partir desse momento usarmos esta palavra ideia sem acento. Como é que eu faria isso? Então del, para dizer que essa palavra foi removida, e em seguida eu coloco então essa palavrinha ideia entre a tag ins. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Barra ins. Pronto, vamos salvar isso aqui. Ele então vai colocar essa palavra agora sublinhada. Então é isso que a gente vê em muitos blogs, muitas páginas por aí, quando uma pessoa está querendo dizer que aquela palavra não está sendo mais utilizada, del naquela palavrinha. E quando nós queremos fazer referência à nova palavra, nós colocamos ela entre a tag ins, para poder dizer agora que essa tag
ou essa palavra está sendo utilizada ao invés da anterior. Da mesma forma da tag del, a tag ins também tem aqui, ó, conforme esse slide, alguns atributos. E um dos atributos que nós percebemos aqui, que não está listado ali, é o atributo title também, ó. O title faz isso, ó, nova palavra, semelhante ao title da tag del. Vamos dar uma espiadinha. Ao passar o mouse em cima, está lá então, nova palavra. Ok? Muito bem, vamos dar continuidade? Então essas foram as duas tags até agora vistas nesta videoaula. Continuando, olha que bacana. Agora nós temos aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 tags para nós aprendermos nesse slide aqui. Essas tags aqui, H1 até H6, são tags que alteram o tamanho da fonte do texto. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer o seguinte, olha só que bacana. Eu vou vir aqui no código-fonte, vou aumentar isso aqui e vou colocar um zoom aqui, tá joia? A gente pode então fazer o seguinte, deixa eu organizar esse texto aqui para ficar melhor a visualização, né? Vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui e pronto. Vamos dar continuidade. Vamos fazer o seguinte, acima desse texto eu vou colocar um título, ó. Vou fazer assim, ó, nova ortografia. Tá joia? Vamos salvar isso aqui e vamos ver isso aqui, ó. Nova ortografia, olha o que acontece. O texto ele é colocado na mesma linha do texto que nós tínhamos colocado na linha de baixo. Nós já havíamos comentado na primeira videoaula que o simples fato de eu dar Enter aqui no editor não me garante que aqui também vai ter uma visualização semelhante à visualização que aparece no editor. Para que eu possa, nesse caso aqui pular de linha, nós já havíamos comentado, nós podemos utilizar a tag BR, olha só. E o BR me permite, cada vez que eu coloco BR, eu tenho um novo salto de linha. Mas nesse caso, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. Nós vamos ver aqui uma tag que é utilizada para poder criar títulos. E a primeira delas que nós vamos utilizar é esse H1. Quando eu coloco o texto, nesse caso aqui, entre essa tag H1, significa tudo que estiver entre essa tag, alguma coisa vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer? Vamos visualizar isso no navegador e vamos apertar aqui F5. Vamos tirar algumas conclusões. O que o H1 fez? Todo o texto entre H1 faz três coisas. Primeiro, aumenta o tamanho da fonte. Antes era pequena a fonte em relação a essa e agora está uma fonte bem maior. Segunda característica do H1, ele deixa a fonte em negrito. E a terceira característica é que quando nós colocamos o texto em H1, não há necessidade aqui de colocar o BR, porque o H1 ele já salta uma linha. Assim que eu terminar de digitar o texto lá dentro, ao finalizar o H1, automaticamente o texto que estiver embaixo vai ser colocado na linha de baixo. Tá bom? Essas são as três características do H1. Só que além do H1, nós temos o H2, que também altera o tamanho da fonte, só que é um pouquinho menor do que o H1. O H3 também altera o tamanho da fonte, só que à medida que a gente vai colocando H1, H2, H3, à medida que a gente aumenta o número, quer ver, vamos direto para o H6. Quanto maior o número, menor o tamanho do texto. Olha lá, o texto agora ficou bem menor. Ele continua negrito, ele pula de linha antes, se tivesse algum texto, pula de linha depois, e ele altera o tamanho da fonte. Ok? E esses Hs aqui, H1, H2, H3, H4, H5, H6, são utilizados, na grande maioria das vezes, para se definir títulos em uma página, assim como eu estou fazendo aqui. Ok? Vou colocar aqui o H2 para a gente poder deixar esse exemplo aqui na página. Tá bom? Muito bem. Seguindo aqui então o nosso slide, nós temos agora uma tag chamada sup. O que ela faz? Coloca a informação acima da linha do texto, ou seja, sobrescrito. Vamos fazer um teste? Suponhamos que eu quisesse escrever aqui uma fórmula matemática. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 0, por exemplo. Vamos ver como é que isso ficaria lá no navegador. Ctrl S. Já vou aproveitar, né? Vou saltar aqui algumas linhas, utilizando o BR. Então nós temos aqui x2, não está com cara de x ao quadrado, né? Na verdade está sendo exibido é x2 mais y2 igual a 0. Se eu quiser colocar esses 2 aqui sobrescrito, eu teria que fazer isso aqui, ó. Sup,
e aqui eu fecharia sup. Tá joia? O mesmo eu faria com esse 2 aqui, sup, e agora eu fecharia com sup. Então, somente a informação que eu desejo que seja sobrescrito que vai estar entre a tag, então, sup. Tudo bem? Olha lá, agora sim, nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2. Tudo bem? Agora, nós temos em seguida o sub. O sub é o contrário, né? O sub, ele coloca subscrito. Ao invés de colocar acima da linha do texto, ele coloca abaixo da linha do texto. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, F5. Então, nós temos x2, o 2 lá embaixo, e y2 igual a 0. Tá joia? Uma tag muito utilizada é essa tag aqui, ó. É a tag parágrafo. A tag parágrafo é uma tag que é utilizada para definição de parágrafos. Ó. Então, eu falo P, início de um parágrafo, e eu coloco aqui Pzinho. Ó. Tá joia? Eu vou tirar aqui para vocês verem os BRs. Olha que interessante, o que vai acontecer. Salvei, F5. Olha o que está acontecendo. Eu vou arrancar novamente o P para vocês darem uma olhadinha. Vou salvar isso aqui. O que vai acontecer? O texto ele é escrito na frente do texto que eu já tinha. O P, o que ele faz? Ele cria um espaçamento. Olha só, barra P. Então, toda vez que eu coloco o texto dentro da tag P, ele cria um espaço, como se eu estivesse utilizando o BR aqui. Ó. E se eu digitar qualquer texto aqui depois, ele cria um espaço tanto antes quanto depois. É como se eu estivesse colocando BR aqui e BR aqui. Vamos dar uma espiadinha? Olha lá, ó, F5. Então, ele saltou um espaço aqui e saltou um espaço aqui. Tá joia? Então, o P é uma tag para criação de parágrafo, onde ele salta uma linha antes e depois. Na verdade, eu já fiz alguns testes e pude chegar na conclusão que o P ele pula um espaço equivalente a 2 BRs aproximadamente. Tá bom? Vou deixar isso como exercício para vocês. Bom, então vamos atualizar. F5, tá lá. Vamos continuar? Muito bem. E por último aqui nós temos a tag center. Eu coloquei até em asterisco para poder dizer para vocês que essa tag está em desuso. Quando nós formos para CSS, vocês vão ver que existem soluções bem melhores do que essa tag center. Mas a gente vai usar aqui só para poder fazer uma demonstração para vocês. A questão é, como eu poderia fazer para colocar esse texto aqui no centro da janela do navegador? Muito simples. Eu poderia fazer o seguinte. Só um minutinho. Ok. Aqui está certo, né? Estava só testando ali e ver se estava gravando a videoaula. Muito bem, dando continuidade, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos pegar a nova ortografia. Eu vou fazer o seguinte, o H2 está com uma fonte maior. Então, vou vir cá e fazer o seguinte, vou colocar tudo isso, ó, center, e vou fechar aqui, ó, barra, center. Tá joia? Então, a minha proposta aqui é fazer o seguinte, eu vou centralizar tudo que estiver dentro de center. Tá joia? Então, a sequência é, primeiro eu centralizo o texto, e depois eu altero o tamanho desse texto aqui, sempre de fora para dentro, que são aplicadas as tags. F5, agora nós temos aí, ó, nova ortografia, um texto no centro da janela, centralizado horizontalmente na janela do navegador. Ok? Se eu pegar esse center, retirá-lo daqui e colocá-lo só no final do texto, isso significa que absolutamente tudo isso aqui vai estar centralizado. Ó, F5, tudo está agora centralizado. Ok? Muito bem, então essas foram as tags que nós aprendemos. São 10 tags que nós aprendemos neste slide aqui. Então, vamos continuar? Bom, uma tag que nós já até estamos acostumados a utilizá-la é a tag BR. Qual que é o objetivo dela? Inserir uma quebra de linha no fluxo do texto. Quando eu falo fluxo do texto, significa que se eu colocar uma tag BR aqui, isso significa que vai acontecer o seguinte, vai aparecer o texto conforme a nova pula de linha, na linha de baixo ortografia, a palavra e assim sucessivamente. Olha só. Conforme a nova. Então, onde eu colocar o BR em qualquer lugar, significa que ele vai alterar o fluxo, jogando o texto para a linha de baixo. Vamos salvar aqui e atualizar aqui. Ó. Ok?
Muito bem. Aí o que que... Opa, não alterou não? Vamos ver aqui o que está acontecendo. Ah, bom. Muito bem, e ele vai alterando aí. Tá joia? Ah, uma dica que eu gostaria de dar para vocês, tem alguns atributos que podem ser utilizados aqui no BR. E tem algum desses atributos aqui, como o clear, por exemplo, que nós vamos utilizá-lo quando nós estivermos trabalhando com imagens em HTML. Aí eu vou comentar com vocês qual é a finalidade desse atributo. Class, nós vamos aprender a utilizar esse atributo quando nós estivermos trabalhando com CSS. ID, quando vocês estiverem trabalhando com JavaScript. O title, nós já vimos a utilização desse atributo. E o style, quando nós estivermos também trabalhando com CSS. Tá joia? E não esqueça, a tag BR é uma tag que não há necessidade de ser fechada. Tá joia? Tem uma tag conhecida como NoBR. Qual que é o objetivo dessa tag? Vou mostrar na prática para vocês. Tá joia? Bom, o que a gente percebeu aqui? Quando a gente coloca um texto muito grande, quando esse texto... Deixa eu tirar esses BRs aqui para ficar mais claro a compreensão do que eu vou explicar para vocês. Acho que é o suficiente. Vou colocar um texto... Wilton de Paula Filho. Vou copiar isso aqui, né? Vou copiar isso aqui e vou colar várias vezes, só para que a gente possa ter bastante texto aí, tá joia? Então, quando nós temos esse tanto de texto aqui, o que a gente percebe? Que quando ele chega aqui no final da janela do navegador, automaticamente é inserido uma quebra de linha, para que o texto possa continuar na linha de baixo. Então, se eu redimensionar a janela do navegador, olha só, toda vez que eu redimensiono a janela do navegador, eu tenho o texto sendo quebrado, tá bom? E se eu não quisesse, por exemplo, que esse texto fosse quebrado quando eu redimensionasse a janela do navegador? Bom, eu queria, por exemplo, que o texto continuasse e fosse habilitada aqui a barra de rolagem. Como fazer isso? Tem uma tag em HTML que é essa aqui, ó. Eu vou colocá-la aqui, no BR, ou seja, eu não quero quebra de linha. Eu vou fechá-la aqui embaixo, ó. Ela já tem necessidade de fechá-la, no BR. Pronto, olha só o que acontece. Vou até tirar o zoom para vocês verem. O texto, então, ele continua e a barra de rolagem é habilitada. Ó. Tá joia? Então, essa é a tag no BR. Tudo bem? Vamos continuar? Bom, agora uma tag que nós vamos aprender a utilizá-la é a tag fonte. Essa tag fonte está com asterisco também. Por quê? Isso significa dizer que já tem soluções muito mais eficientes do que essa tag fonte. E nós vamos aprendê-las, essas técnicas, quando nós estivermos trabalhando com CSS. Mas vamos fazer uma demonstração o que essa fonte é capaz de fazer aqui em HTML. Lembrando que fonte é uma tag HTML. Né? Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essa nova ortografia, deixa eu só tirar esse NoBR, vamos apagá-lo daqui. Né? E nós vamos fazer o seguinte, ó, o center, que nós havíamos colocado lá embaixo, nós agora vamos colocá-lo lá em cima. Vamos retirá-lo aqui e vamos deixar apenas o center, centralizando apenas esse texto aqui. A primeira coisa que eu vou fazer com vocês é o seguinte, vamos alterar a cor desse texto nova ortografia. Então, uso a tag fonte e finalizo a tag fonte aqui, barra fonte. Se eu quiser alterar a cor deste texto aqui, eu coloco o atributo color, color red, tá bom? Vou salvar isso aqui, não esqueçam, a tag é fonte, ó, por isso eu fecho fonte. Isso aqui, color, isso aqui é um atributo. Isso aqui, red, é o valor deste atributo, é o valor de cor. Tudo bem? Vamos salvar isso aqui e atualizar. Olha lá, agora nós temos nova ortografia na cor vermelho, tá joia? Se eu quiser mudar o tipo de fonte, eu coloco face, que vai ser a cara da fonte, né? Eu quero que ela tenha a cara de Arial. Olha lá, tá com cara agora de Arial. Ah, eu vou colocar, por exemplo, Verdana. Vamos colocar aqui Verdana, vamos pressionar F5, tá atualizada então a fonte. Um outro atributo que nós podemos utilizar aqui
nessa tag fonte é a cor, é a cara da fonte, e tem um aqui que é o size. Size igual, e aqui nós vamos colocar um número aqui, ó. Infelizmente, quando eu coloco aqui 20, não é o número 20 que nós estamos acostumados lá no Word ou nos editores aí. Na verdade, esse 20 é uma unidade de medida desse atributo aqui. Quer ver? Se eu colocar 40, não vai acontecer nada, ó. Vai continuar F5. Vou até atualizar, ó. Ele vai continuar com um tamanho lá. Significa que eu já extrapolei o valor máximo aqui. O valor máximo aqui, na verdade, é 6. Ó. 6 ou 7, vamos confirmar. É o 7. Então, a verdade é que se eu colocar o número 8 aqui, F5, nada vai acontecer. Isso aqui, na verdade, são valores que têm uma escala já pré-definida. Eu até sugiro vocês pesquisarem na internet quais são os possíveis valores para esse atributo size. Inclusive, vocês vão encontrar lá nas pesquisas de vocês que esse valor aqui pode ser até negativo. Por exemplo, menos 3. Vamos ver o que acontece. Ele pega o tamanho default, o tamanho padrão do navegador e menos 3 em relação àquele valor padrão. Tá bom? Então fica aí a dica para vocês em relação ao atributo fonte. Tá joia? Então nós temos o color, nós temos o face, nós temos o size. Tudo bem? Vamos continuar? Tem uma tag conhecida como pré, que o objetivo dessa tag é fazer o seguinte, é definir um texto pré-formatado. Vamos ver o que isso significa. Além disso, ele coloca toda a fonte em Courier. Bom, deixa eu fazer um teste para vocês aqui, ó, antes deste center. Vou colocar assim, ó, Wilton, vou aumentar o zoom aqui, Wilton Filho. Aí eu coloco assim, ó, professor do IFTM, campus avançado Uberlândia, né? Ó, Uberlândia. E aqui eu vou colocar o meu site, por exemplo, tá bom? www.wiltonfilho.com. Isso aqui que eu acabei de fazer, nós já sabemos que quando eu olhar isso lá no navegador, todas essas informações vão estar na mesma linha. Se eu quisesse que isso aqui ficasse, se esse texto ficasse exatamente com essa cara, eu teria que colocar aqui BR, como nós já estamos acostumados. Não é verdade? Muito bem. Só que aí, suponhamos também que nós estivéssemos interessados em fazer isso aqui. O Wilton Filho, eu quisesse colocar alguns espaços aqui. Quando eu aperto F5 aqui, esse espaço que nós temos entre o Wilton Filho é diferente desse espaço aqui. Se eu der 2 enters, se eu colocar um outro espaço aqui, se eu colocar, por exemplo, enfim, qualquer formatação que eu colocar aqui, eu teria que inserir uma tag HTML para poder permitir que esse efeito aqui pudesse ter o mesmo efeito na janela do navegador. Mas, se eu não quiser ter esse trabalho, eu posso usar essa tag pré e finalizo ela aqui, ó. Essa tag pré, ela mantém o texto pré-formatado, ele continua a formatação, ó. Não coloquei nenhum BR para pular de linha, esse espaço grandão aqui, esse espaço grandão aqui, ele vai ficar exatamente assim. Então a tag pré me permite fazer o seguinte, o que eu digitar aqui, teoricamente, né, vai ter exatamente a mesma aparência na janela do navegador. Só que eu espero que vocês tenham chegado na seguinte conclusão, quando eu usei o pré, o texto, a sua fonte foi alterada. Vocês conseguem visualizar? Olha isso e olha isso aqui. E a fonte padrão que é utilizada no pré é o Courier New. Né? Na verdade, Courier, que é um tipo de fonte utilizado muito até para representação de código fonte na área de desenvolvimento de programas. Tá bom? Então fica aí a dica para vocês dessa tag pré. Tá joia? Vamos dar continuidade? Bom, aqui tem mais um monte de outras tags aqui, ó. Em, para colocar o texto em itálico, strong, para colocar o texto em negrito, definição de termo, DFN, code, semp, KDB ou KBD, melhor dizendo, var, cite, ABBR, acrônimo.
cada uma dessas tags tem um significado muito bacana. O que é interessante, até eu vou deixar como sugestão para vocês, é para que vocês possam então ler aqui o significado de cada uma dessas tags e aplicá-las. Cada uma dessas tags aqui, ó, nós temos tags que abrem, tags que fecham, tags que não tem necessidade de serem fechadas. Vamos ver aqui dois exemplos aqui. Vamos pegar essas duas primeiras, o when e o strong. Suponhamos que eu queira colocar o Wilton Filho aqui em negrito. Como é que eu faria isso? Vou colocar assim strong e vou fechar o strong lá no final. Olha só, vamos atualizar. Pronto, agora nós temos o Wilton Filho com strong. E o professor, essa linha de baixo, eu vou colocar, por exemplo, como eu dei um espacinho aqui, eu espero que vocês tenham visto aqui, ele deu um espacinho aqui, tá joia? Se eu tirar esse espaço, nós temos esses espaços sendo suprimido aqui, tá joia? Se eu colocar agora em aqui e finalizar o em aqui no final, o que nós vamos ter é um texto, barra em. Então inicia aqui e finaliza aqui. O que eu tenho aqui então é que todo esse texto aqui vai estar em itálico, está em ênfase, tá joia? Vai estar em ênfase, ó, F5, e agora nós temos o texto em itálico. Tudo bem? Então fica aí a dica para vocês pesquisarem depois o significado dessas outras tags aqui. Não quer dizer que vocês vão utilizar todas essas tags nos projetos de vocês, tá bom? Mas fica aí a dica. Bom, uma outra tag que nós vamos ver aqui é a tag block quote. O que isso significa? Ela define um bloco de texto com margens à esquerda e à direita. Vamos entender isso aqui através de um exemplo. Eu vou pegar todo o texto que eu digitei até agora, vou dar uma limpada aqui no meu código. Vou apagar isso aqui e vou mostrar para vocês. Ó, vamos colocar assim, ó, vou digitar o seguinte texto: Wilton de Paula Filho é professor do IFTM. Tá joia? Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Vou copiar isso aqui e vou colar várias vezes, só para que a gente possa ter então um parágrafo com bastante informações. Tá bom? F5. Ah lá, eu tenho um texto agora, né, com bastante informações. Percebam que esse texto está muito próximo aqui da margem à esquerda e muito próximo aqui da margem à direita. Como é que eu faço para poder dar um espaçamento tanto nessa margem à esquerda quanto à direita? Existem diversas formas. E a melhor delas é utilizar CSS. Mas como ainda nós não começamos a estudar o CSS, nós podemos fazer o seguinte: posso colocar aqui assim, ó, block quote. Ctrl C. Vamos colocar o block quote, ele precisa ser finalizado. Então vou colocar uma barrinha aqui na frente. Então tudo que eu coloquei entre block quote, olha o que vai acontecer. Eu vou até diminuir o zoom aqui para vocês poderem ver e vou apertar F5. Ele cria então uma margem do lado esquerdo e uma margem do lado direito. Ok? Tá aí então, esse é o block quote. O block quote, assim como as outras tags, também possui um conjunto de atributos. Grande parte desses atributos que nós estamos comentando com vocês, mas que nós não estamos demonstrando aqui, nós vamos comentando à medida do possível e do necessário o significado desses atributos através de alguns exemplos, tá bom? E lembrando, esse block quote é uma tag que há necessidade de ser fechada. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o assunto desta videoaula. Não deixem de praticar, coloquem em prática tudo que vocês viram, tá joia? E até uma próxima videoaula. Grande abraço e até lá!